E amém. Amém, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você agora, então, para que possa abrir a sua Bíblia. Lá em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, a partir do versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 18. Enquanto isso, eu vou tomando uma aguinha aqui. Amém? Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor. Fuge da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Forte, hein? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Até aqui. Oremos uma vez mais. Pai, eu te louvo, eu te bendigo e glorifico o teu santo e maravilhoso nome. E neste momento, Senhor Deus, de meditarmos, e também não somente meditarmos, de aprendermos, e também não somente aprendermos, mas também de praticarmos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Peço a Ti a Tua direção, a Tua iluminação, a Tua revelação, a Tua inspiração que vem do Teu Espírito Santo para a minha vida, para a vida também de todos os meus irmãos que estão nos assistindo neste momento, ou que se porventura irá assistir numa outra oportunidade. Peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor os abençoe rica e poderosamente. E aqueles que porventura irão assistir numa outra oportunidade, que o Senhor os abençoe, Pai. E eu quero fazer da declaração, na verdade também da convicção que João Batista tinha, quando disse, convém que tu cresças e eu diminua, que assim faça também na minha vida. Que lança fora, Senhor Deus, todo orgulho, toda vaidade, toda soberba, até porque isso não faz parte da minha vida e não deve fazer parte de nenhum de nós, Pai. Então, lança fora tudo isso, mas que o Teu Espírito Santo nos encha, nos preencha, hoje e a cada dia mais. É assim que nós oramos, é assim que nós te agradecemos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. O próprio apóstolo Paulo havia fundado a igreja de Corinto em sua segunda viagem missionária. Passou cerca, aproximadamente, de 18 meses nessa cidade, ou seja, 1 ano e meio. Na ocasião, havia vários problemas a respeito, desde divisões, por exemplo, no primeiro capítulo, a partir do versículo 8, onde ele exorta aos coríntios para que possam viver em união, doutrinas e também a vida cristã. Então, com toda a sabedoria que o Senhor assim lhe deu, o apóstolo escreve essa epístola e procura, na verdade são duas, né, que nós temos, mas especialmente essa, ele procura levá-los a resolverem as suas diferenças e voltarem a ser unidos. Até porque ele deve lembrar dos ensinamentos do próprio Cristo, que ele disse assim que uma casa dividida, ela não subsiste. Portanto, meu irmão, se você ainda não está em união com o seu irmão, assim faça, porque Deus não habitará se assim vocês estiverem divididos. Como uma igreja de Cristo deve ser. A igreja é dividida em ministérios, mas não dividida entre as pessoas. E a partir do versículo 18, onde nós vemos, na verdade,
todo esse capítulo 6, a partir do versículo 12, mas a partir do versículo 18, ele diz algo muito importante para nós, que é a respeito do corpo humano. O corpo humano é muito, muito complexo, com muitos membros, desde um fio de cabelo, por exemplo, até uma unha comprida do pé, não é? Em que funcionam em perfeita harmonia. É considerada também, por muitos, a maior e a melhor máquina criada, porque tudo funciona de maneira harmônica. Também pudera. Foi criada pelo nosso Deus vivo e verdadeiro. Por isso, irmãos, cada um de nós devemos cuidar do corpo. E aqui eu me lembro, no Conectados, lá em novembro do ano passado, onde nós recebemos, claro, de maneira virtual, né, cada um na sua casa, evidentemente, o doutor Tiago, quase parecido com o meu, né? É Tiago e eu, Diego. Em que na ocasião nós estávamos tratando da saúde do homem, e ele disse bem claramente que a próstata faz parte do corpo do homem. Então, eu brinquei com ele, disse assim, então quer dizer que a próstata faz parte do templo do espírito? Isso mesmo, pastor, também faz parte, assim como um fio de cabelo, a cor dos olhos, enfim, a mão e por aí vai. Então, nós, irmãos, devemos cuidar do corpo, né? Não sendo exagerado, que alguns exageram, mas na medida do possível, né? Temos cuidado com o nosso tempo, por exemplo, nós homens, cortarmos os cabelos, escovarmos os dentes. Para quem gosta, né, nada contra, mas para quem gosta, por exemplo, de fazer a barba, não é nada demais. E tratava com todo respeito. É por isso que o apóstolo diz, logo no versículo 18, onde diz assim, fugir da impureza. Porque o corpo do crente, irmãos, é templo de Deus. Não dá para ficar, por exemplo, uma vida de pecado, uma vida de santidade. Ou como diz a palavra, também não dá para servir dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. Não é? Porque o Espírito Santo mora dentro dele. Olha que preciosidade. É por isso que o apóstolo Paulo também diz aqui, no versículo 19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Santuário. Ou seja, lugar sagrado. Se nós voltarmos ao Antigo Testamento, apenas alguns tinham esse privilégio de ter o Espírito Santo em suas vidas. Porém, ao reconhecermos a soberania de Deus, o sacrifício, a salvação de Jesus, nós temos por garantia, por pendor, o Espírito Santo de Deus. Por isso que nós merecemos e devemos cuidar do nosso corpo físico como templo do Senhor. Por exemplo, é inadmissível um cristão que se preze, abre aspas aí, quiser consumir bebida alcoólica. Ou às vezes, né, apelar para o tabagismo, fumar. Não. Porque a palavra de Deus nos ensina, tudo aquilo que eu for fazer escandaliza o meu irmão, não posso fazer. É a palavra de Deus que ensina. Então, eu tenho que andar de modo digno. Porque como é que as pessoas irão nos reconhecer? Pelo nosso procedimento. Não é somente também vestir uma roupa, por exemplo, como essa, eu estou vivendo agora, estou aqui, né, com essa roupa, não. Mas o nosso proceder. Por isso que ele também, o apóstolo Paulo escreve lá em Filipenses, capítulo 8, que diz assim, finalmente, irmão, em quem pensar? Tudo que é amável, tudo que é respeitável, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama,
tudo que seja agradável ao Senhor. Ou como ele diz aos Colossenses também, pensai nas coisas do alto, onde Cristo está vivo e ressurreto. Louvado seja o nome do Senhor. E se Ele mora dentro de nós, é importante nós destacarmos algumas coisas muito importantes para as nossas vidas. Por exemplo, olha só o que o rei pastor Davi diz, lá no Salmo 139, versículo 14, que diz assim: eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Primeira coisa que nós temos que destacar aqui, que Davi reconhece a soberania do Senhor. Não somos frutos do mero acaso, como alguns dizem. Não somos de uma espécie evoluída. Não. Somos criados e não evoluídos. Somos criados porque Deus colocou o sopro de vida e fez do homem alma vivente. É isso que Davi está enaltecendo e engrandecendo o Senhor. E ele diz, de modo especial e admirável, não há nenhuma soberba no rei Davi aqui. Pelo contrário, ele está louvando e engrandecendo o Senhor. Porque é muito fácil nós vermos o Senhor nas grandes coisas, sim. Por exemplo, como um arco-íris. Por exemplo, como uma fruta que amadurece num pé. Por exemplo, vemos os pássaros. Sim, Deus está se manifestando dessa forma, sim. Numa chuva, entre tantas coisas. Mas também, quando nós temos o coração purificado. Quando às vezes vem aquele pensamento, como eu mesmo, o apóstolo Paulo nos exorta, nos ensina, que outrora tínhamos pensamentos ruins. E aí, nós começamos a pensar coisas boas, coisas que agradecem e engrandecem e glorificam o nome do Senhor. Portanto, façamos como Davi disse, olha aí, nos mínimos detalhes, e glorifica a Deus por isso. Seria muito bonito, lógico, não estou dizendo que o arco-íris não é bonito, uma estrela não é bonito, um sol não é bonito, lógico que é. Cachoeira, animais, eu gosto muito de pássaros, por exemplo. Tem um pássaro, chama sari, que é multicolorido, vai do azul, vermelho, roxo, verde, tudo num pássaro só. A perfeição, parece que foi pintado à mão. E foi, pela mão do Senhor. Amém por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele diz assim, digo isto com convicção. Ou seja, ele sabe quem Deus é. Ele sabe que o Espírito do Senhor pairava sobre a vida dele, tanto que ele cometeu aquela bobagem, o adultério com Batseba, como todos nós sabemos. E ele diz lá no Salmo 51 que arrependido do ato equivocado, errôneo que assim teve, mas ele diz assim para Deus que não retire de mim o teu Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ou seja, Deus, não quero perder a comunhão contigo, não quero perder a convicção que o Senhor me dá todos os dias. Porque se não fosse pelo Espírito Santo, irmãos, nós não estaríamos aqui. É o Espírito Santo que intercede por nós, como diz também lá em Romanos capítulo 8, com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos fortalece. Sabe aquele dia que você está mal, cabisbaixo, pensando em desistir de tudo, o Espírito Santo fala, não, filho, vem cá, eu te fortaleço. E intercede, porque às vezes até a palavra nos ensina que nós não oramos como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Como é bom sermos amigos do Espírito Santo, mas temos que andar em santidade, como diz aqui, fugir da impureza, ou seja, é um imperativo, não é somente algo momentâneo, não. Tenham o costume de fugir sempre. Um cristão não deve estar em condições de impureza.
Não estou dizendo que não pode, hoje não, né, por conta do distanciamento e tal, mas não ir em festas, por exemplo, de aniversário. Mas em baladas, não. De jeito nenhum. Ah, pastor, mas é uma balada cristã. Não existe balada cristã, irmão. Ou irmão, não existe. O santo e o profano não se misturam. É como se fosse água e óleo. Não se mistura. A comunhão, como diz a palavra, que comunhão há entre a luz e as trevas? Não. Quando a luz chega, as trevas se dissipam. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso, mantenhamos os nossos passos na luz. É a palavra que nos ensina, irmãos. É a palavra que nos guia e nos orienta. Também, olha só que Asaf diz lá, no Salmo 73, verso 26, que diz assim: o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração para sempre. Primeira coisa que eu quero destacar, Asaf reconhece que ao passar dos anos a aparência muda. Às vezes você é másculo, forte, cabelo preto que nem o meu, mas eu não pinto não, hein? Pinto não. Alguns falam, pastor Diego usa tintura no cabelo. Não uso não, irmão. Não, uso não. Nem nunca usarei, né? Covergin, sei lá como chama. Covergin é spray. Esquece. Né? Tanto que eu nem sei, tá vendo? Mas eu não pinto o cabelo, não. Mas Asaf, né, o vigor físico, às vezes, né, daqui a uns 50 anos, talvez não tenha essa mesma mobilidade que eu estou tendo agora, por exemplo. Né? O vigor físico pode acabar. Mas ele diz o quê? Deus é a força do meu coração para sempre. Ou seja, a comunhão com o Senhor deve permanecer inabalável. Inabalável. Ou seja, nós não devemos ser levados por circunstâncias, irmão. De forma alguma. Nós não devemos olhar para as circunstâncias. Claro, estamos numa fase difícil, é verdade. Não estou dizendo que não. Não estou dizendo que não. Seria utopia da minha parte falar, não, está tudo bem, está tudo fácil. Não. Mas ele mesmo diz que eis que estou convosco todos os dias. Quer melhor que isso? Quer melhor que a presença do Deus vivo e verdadeiro na minha vida? Em sua vida, em nossas vidas? Que nos assiste poderosamente. E Asaf reconhece tudo isso. E também a comunhão com o Senhor crescente a cada dia mais. Ou seja, não adianta, porque tem muitos, e ao longo dos tempos sempre foi assim, mas que não seja o seu caso, que procuram a Deus somente quando precisam. Alguns acham assim, Senhor, eu estou desempregado, eu preciso de um emprego e tudo mais. E Deus vai lá e abre uma porta de emprego. Deus, eu preciso trocar de carro. E assim o Senhor faz. Mas a palavra de Deus diz assim, buscai em primeiro lugar o reino dos céus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Não está dizendo que você, por exemplo, construiu algo, você buscou a Deus e você vai ter isso. Não. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. Talvez, por exemplo, se você quer um carro de presente, ou se auto-presentear, não sei, mas Deus sabe o que é melhor para você. Como eu falei na semana passada, às vezes você quer um carro 2.0, e Deus vai falar para você, não, vou te dar um carro 1.0. Por quê? Não, Deus, mas eu quero. Mas sabe aquela criança pirracenta? Quer, qualquer jeito. Mas Deus fala para você, não, vou te dar 1.0. Porque com o 2.0 pode ser que você venha a causar um acidente, ou você pode vir até perder a vida. Então Asaf não reclama, fala assim, Senhor, não. Ele sabe
essas coisas. E eu e você devemos saber também. Deus tem que ser a força do nosso coração, irmãos. Deus tem que ser a centralidade das nossas vidas. E a palavra coração na Bíblia significa o que? A centralidade das atividades do Senhor em nós. Deus age por nós no coração. É o centro da atividade da nossa vida. Por isso que a palavra de Deus nos ensina: guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios 4:32. Ou seja, é assim: guarda o teu coração. Guarda o teu coração, mas em sinceridade, porque também a palavra de Deus nos ensina: desesperadamente corrupto é o coração, mas o corrupto do coração do homem que pratica o mal, que vive em pecado, que vive em outro tipo. Olha só, que diz o versículo 18, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo, mas aquele que pratica a moralidade peca contra o próprio corpo. Quantas pessoas que se desfiguram hoje? Se desfiguram, colocam alargador na orelha, por exemplo, colocam chifres, pintam o branco dos olhos, meu Deus, deformam todo o corpo, mas estão pecando, irmãos, pecando. E digo isso não somente às pessoas que estão lá fora, ou seja, que ainda não conhecem. Há pessoas que acham que fazer algo nesse sentido é normal. Mas isso não é normal. É isso que Paulo está nos ensinando. É isso que o apóstolo Paulo, é isso que a palavra está nos ensinando. Porque ele diz no versículo 20 aqui, porque fostes comprados por preço. Por preço. Um justo pelos injustos. O santo pelos ímpios. É isso mesmo. É isso mesmo. Ou seja, o versículo 20 não para por aí. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Ou seja, as pessoas te reconhecerão pelo seu traje? Não é isso que está dizendo a palavra. Seria muito fácil, por exemplo, fosse um culto de domingo, eu, na condição de pastor auxiliar aqui da casa, graças a Deus por isso, vim de terno, terno, gravata, bonitinho, sapatão, brilhando, à luz da lua, ou à luz do sol, de repente, não é? E o meu corpo todo mutilado, todo desfigurado. A quem eu estou enganando? A Deus? Eu estou envergonhando. Porque as pessoas falam, nossa, você é pastor? Ou antes de pastor, cristão. Há certas coisas que o cristão não pode fazer. É isso que Paulo diz. Por isso que ele diz aqui no versículo 17. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Ou seja, Deus não habita no pecado, irmão. Fugir da impureza. Ou seja, não é um fugir somente momentâneo, não. É um fugir permanente. Sempre. Até porque a imoralidade destrói o templo de Deus. Imoralidade. Toda palavra no português que tem a semivogal I não existe. Por exemplo, imortal, que não conhece a morte. Imoralidade, que não conhece a moralidade. Que não tem a moralidade. Invisível, aquilo que não se vê. E assim sucessivamente. Portanto, tenha mais valor. Valorize aquilo que Cristo conquistou na cruz. E para nós terminarmos, olha só. Olha só, está escrito lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 4 a 5, e diz assim, olha só. Cada um saiba controlar o próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão dos desejos desenfreados, como os pagãos
que desconhecem a Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, mas nos falando hoje, é muito claro, muito direto, que ele diz assim: cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Ou seja, não é a obrigação do Senhor, não, mas é uma responsabilidade minha e sua. Como é que as pessoas irão conhecer Cristo através da sua vida? Alguns, infelizmente, olha só, que vem ao meu coração agora. Alguns às vezes falam assim: ah, pastor, mas é o meio de evangelizar. É não, irmão. É não. De jeito nenhum. A melhor maneira de evangelizar, eu pego uma frase de Francisco de Assis, que certa vez ele disse assim: é necessário evangelizar? Sim. Mas se necessário for, usemos de palavras. Ou seja, as pessoas vão ver o seu comportamento. Vão ver o seu procedimento. Um cristão, por exemplo, não deve falar palavrão, não deve cometer adultério, não deve roubar, não deve caluniar. É isso que a palavra está nos ensinando. Não deve defamar. Entre tantas, poderia passar a noite inteira aqui elencando várias coisas, tá? Mas para que fique claro. E também diz assim: não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Ou seja, da concupiscência, né? Uma palavra difícil em outras versões. Que concupiscência é o desejo desenfreado da carne. Ou seja, a carne tem mais força para essas pessoas. Mas nós, que somos templos do Espírito, nós que temos o Espírito vivo em nós, devemos ter o que andarmos no Espírito. Porque a palavra também Deus nos ensina, né? Que aquele que é guiado pelo Espírito tem a comunhão com o Pai. Porém, aquele que é guiado pelo pecado, pela carne, pelo pendor da carne. Romanos 8, pode ler. Romanos 8 inteirinho. Diz assim: aquele que é guiado pela carne alcançará a morte. Mas não é a morte física que o apóstolo Paulo está dizendo apenas, mas também a morte espiritual. Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo é bem claro que nós não devemos usar os nossos corpos para pecar. Vivermos em santidade não é somente um lema, né? Um slogan, uma identidade, melhor dizendo, da igreja do Nazareno na qual nós pertencemos. Porque o próprio Deus diz assim para Moisés, e o apóstolo Pedro lembra lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16: sede santos, porque o teu Deus é santo. Sede santos, ou seja, seja separado, seja incontaminado. De novo, palavra com semivogal I, que não se contamina de jeito nenhum, que vive retamente, que vive diligentemente aos olhos do Senhor, aqueles olhos que jamais fecham. Como diz lá o salmista: o guarda de Israel não fecha os seus olhos, nem dormita, ou seja, o tempo todo ele está nos olhando. Será que ele está sendo assim mesmo? Ou como o próprio Cristo diz, né? Lá falando aos fariseus, lá em Mateus capítulo 23, do 23, 24 e 25, que entre tantos assuntos importantes, que ele diz assim: que adianta, falando para os fariseus, limpar o exterior do copo, sendo que o interior fica sujo? Ou seja, colocando em miúdos, que adianta usar uma boa roupa, sendo que por dentro está sujo? E aí ele continua: sepulcro caiado, parede branqueada. Ou seja, aquele que vive tão e tão somente de aparência. Mas olha só que continua o versículo que nós vemos aqui de Tessalonicenses: como os pagãos que desconhecem a Deus.
Como eu disse, não devemos usar os nossos corpos para pecar, porque eles são parte do corpo de Cristo. E se é parte do corpo de Cristo, nós devemos valorizarmos. Nós devemos valorizar. E não somente valorizar, mas vivermos retamente. Portanto, que nós possamos glorificar a Deus com as nossas ações, mas também com os nossos procedimentos, mas também em nosso corpo. Para que as pessoas falem, nossa, olha, esse aí é cristão, hein? Porque o mesmo Deus que está aqui comigo hoje, que está aí contigo na sua casa, é o mesmo Deus que está lá, por exemplo, no Japão, em Portugal, na Austrália, nos Estados Unidos, em Campinas. Portanto, que eu e você possamos nos unir ao Senhor e sermos um com Ele, mantendo a comunhão hoje e para todo sempre. Amém? Convido você agora a orar, a pedir ao Espírito Santo que sonda as nossas mentes e também os nossos corações, para que te revele em algum ponto do que nós falamos nessa noite. Mas também a você que ainda não se decidiu a entregar a sua vida, ou melhor dizendo, a reconhecer o Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Nesse primeiro momento da oração, eu orarei por aquele ou por aquela que quer ter uma comunhão com o Senhor, que quer ser libertado de tudo, né? Ser liberto, melhor dizendo, de tudo aquilo que é aprisionado, seja droga, seja vício, seja qualquer tipo de imoralidade. E aquele também que quer se reconciliar contigo, Pai. E também aquele que está andando contigo, que possa andar a cada dia mais. Vamos orar então? Oremos. Pai amado, Pai bendito, eu te louvo, te adoro, glorifico o teu santo e poderoso nome. E te agradeço, Senhor Deus, por mais esse culto que nós tivemos. Peço a Ti que o Senhor o receba diante do teu altar. Peço a Ti, Senhor Deus, que o Senhor receba os nossos louvores, as nossas orações, as nossas vidas. Mas nesse primeiro momento, Pai, eu quero te adorar e apresentar, Senhor Deus, este meu irmão ou essa minha irmã que está te reconhecendo como Senhor e Salvador das suas vidas. Peço a Ti, como assim o Senhor me recebeu os meus irmãos que estão andando contigo, que o Senhor possa receber este meu irmão e esta minha irmã com todo amor, com toda atenção, porque Tu és um Pai maravilhoso. Também, Senhor Deus, eu oro por reconciliação, por este ou por essa também que, por um motivo ou outro, que eu não sei, mas que o Senhor sabe, Pai, que está não glorificando a Ti em seu corpo, Pai. Mas que nessa noite ele possa se arrepender e se reconciliar para contigo, para que ele possa, Senhor Deus, ter um compromisso vivo e verdadeiro todos os dias. E também, Senhor Deus, por todos nós que estamos andando contigo, que temos a comunhão contigo todos os dias e que nós reconhecemos a Ti como Senhor, Salvador, mas também que nós possamos estar andando contigo e não nos desviemos nem para a esquerda, nem tampouco para a direita, mas que nós possamos permanecer firmes e inabaláveis diante daquele que era, que é e que há de vir. A Ele, que é o nome que está acima de todo nome, ao nome precioso de Jesus, é que nós oramos e te agradecemos, Pai. Levanta as suas mãos aos céus e receba a bênção que vem do Senhor para a tua vida. Assim como está escrito lá em Hebreus, capítulo 13, versos 20 e 21, que diz assim: o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, os aperfeiçoe em todo bem, para fazerem a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém e amém. Meus irmãos, vou ficando por aqui, desejando a você uma ótima e abençoada noite na presença do Senhor.
Um grande abraço a todos. Deus abençoe. E até a próxima.